Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para concluir a nossa grande aula, nossa super aula sobre a Lei 9.784 de 99, que trata do processo administrativo federal. Como disse anteriormente, o meu propósito aqui é estudar o texto seco da lei. Por quê, professor? Porque a maioria das questões de prova de concurso cobram exatamente isso, o texto seco. Então você tem que estudar na fonte, né? E aqui nós não vamos passar nenhum dispositivo, nós vamos estudar artigo por artigo, dispositivo da lei, né? Sem muitas delongas, vamos aí para a nossa aula, né? Parte 2 de direito administrativo, né? Então é uma lei muito importante, cara. Tem que fazer essa chamada para vocês, né? Cara, todo concurso federal vai ser cobrado essa lei. Todos os concursos estaduais vão cobrar, não essa lei, pode até cobrar essa lei, né? Porque ela é de referência, mas nós temos as leis estaduais que é baseada nessa lei aqui. E nos municípios também, a lei dos processos administrativos, né? Vamos lá agora, a gente está aí no capítulo 10 da lei já, a gente já estudou dos interessados, do direito, dos deveres, né? Dos seus direitos, deveres dos interessados, nós vimos da competência, né? As disposições preliminares, a gente viu vários itens aí, né? Vários da comunicação, e agora nós chegamos aí, o item 10, no capítulo da instrução, né? Da instrução. Professor, o que vem a ser instrução? Nada mais é do que, de você o quê? Constituir o processo. Constituir o processo. Né? Montar o processo, né? Produzir informações necessárias. Professor, tudo isso aqui para quê? Para o único objetivo, né? Qual que é o objetivo? Para a decisão. Decisão de quem? Da autoridade competente. Ou seja, aqui é o quê? Para o trânsito desse processo, a transitação e a constituição, a formação desse processo aí, né? As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício, né?
que é de ofício? Né? De ofício é o quê? Da própria administração, ou mediante impulsão de órgão responsável pelo processo, né? Ou sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias, né? Então, quem que dá marcha processual à instrução do processo? A própria administração, né? De ofício do órgão ou impulsão de outro órgão, né? Agora, é claro que o interessado tem o direito o quê? De atuar, de participar no processo, inclusive, né? Produzir provas, né? Anexar documentos aí para análise da autoridade competente, né? O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Olha aí, qual que é o grande objetivo da instrução do processo, né? Instruir de que forma esteja claro, né? Seja de bastante subsídios, né? A tomada de decisão, tá? Aí nós temos lá, né? Os atos de instrução que exijam atuação dos interessados deve-se realizar-se do modo menos oneroso para estes, né? Professor, não entendi esse texto, vou explicar. Ó. Os atos de instrução, né? Por exemplo, uma oitiva, tá? Uma testemunha, que exijam atuação dos interessados, né? Então, uma oitiva para interesse de uma parte do processo, de um interessado. E aí? Deve-se realizar de modo menos oneroso para este. Tudo bem, exemplo, a oitiva, né? Então é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou cuiabano e resido em Cuiabá, cidade que eu escolhi para viver aí e criar meus filhos, né? Graças a Deus, né? Então é o seguinte, né? Vamos lá, Cuiabá, né? Tá aqui. Tem um processo, né? De um cliente meu, por exemplo. Bacana, tá lá. E aí, professor? Ele tem uma testemunha que mora em Sinop, 500 quilômetros da capital. Nós precisamos ouvir o testemunho dessa pessoa. O que significa do modus operandi? Podemos fazer o quê? Uma carta precatória, né, para que ele seja ouvido lá em Sinop, né? Porque lá tem estrutura da administração pública estadual, por exemplo. Isso que significa de modo menos oneroso para estes, né? Ou seja, aqui ele está tentando preservar o quê? Preservar os direitos aí da parte aí mais vulnerável do processo, né? Artigo 30, né? Muito importante aqui, ó. São inadmissíveis no processo administrativo, desculpa pela tossida aí, as provas obtidas por meios ilícitos. Aí, né? São inadmissíveis, né, no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Olha aí, né? Então é o seguinte, então os meios de provas têm que ser lícitas, têm que ser legais, né? Então isso aqui é uma máxima, né? Inclusive, a importância desse artigo 5º aqui, ó, artigo 30, ele está previsto, ó, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso, né? 56, é isso mesmo, 56 da Constituição Federal, né? Olha aí. Ele está previsto, só que na Constituição Federal está assim, são inadmissíveis no processo, lá não menciona administrativo, ou seja, na Constituição ele deixou claro isso, ampliou, né, o escopo das provas, né, as provas obtidas por meios ilícitos, né. Pode cair na prova? Claro que pode, assunto importante como esse, né. Então, o que você tem que saber? As provas adquiridas, obtidas, né, apensadas, que são provas ilegais, fraudulentas, elas são inadmissíveis para a instrução do processo, em todo e qualquer processo que nós temos, não só administrativo, como judicial também, né? E agora, professor, nós estamos aqui na instrução do processo. Tá? Uma das coisas importantes da instrução do processo que é ouvir as pessoas. Né? Ouvir, né? Tem projetos, tem processos gigantescos, né? Que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter aí toda uma dinâmica para ouvir essas pessoas, né? E aí, a legislação, sabiamente, traz 3 institutos para nós aqui. Aí nós temos aqui, ó, a consulta pública, que é isso aqui. Olha aqui, ó. Consulta pública, olha aí. Ele traz aqui também, ó, consulta pública, audiência pública, tá?
e ele traz reunião conjunta. São 3 institutos diferentes. Consulta pública, né? O que acontece? É uma licitação, é um processo importante que tem impacto na vida das pessoas. O órgão deixa em consulta pública, ou seja, ele abre o processo para toda e qualquer pessoa que se interessar, poderá opinar naquele processo, poderá ter vistas do processo. Isso aí é consulta pública, né? A audiência pública já é diferente. É uma reunião, né? Você marca em uma associação, por exemplo, de classe e faz o quê? Uma reunião para discutir o processo, determinado assunto, né? Reunião conjunta é quando você promove reuniões aí, né, com a secretaria, com o órgão aí competente que é responsável pelo processo, uma reunião com outros órgãos, por exemplo, né? Então são 3 institutos diferentes. E o examinador pode querer, ele vai falar que consulta pública é igual a audiência pública, não é? O que ele vai fazer aqui? Ele pegar aqui, ó, questão de concurso, cara. Como é que o cara faz? Olha como é que ele é sacana, ó. Comigo, ó. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, ó, interesse geral, grande, né? Não individual. Na prova ele vai trocar a palavra geral por individual. O órgão competente poderá, mediante, tá, despacho motivado, né? Tem que ter uma motivação, tem que expor os motivos, abrir período, ó, abre um período, olha, ó, um período. Abre período de consulta pública para manifestação de terceiros, né? Então, nessa consulta pública vai ter terceiros aonde? No processo, antes da decisão do pedido. E não houver prejuízo para a parte interessada, se não houver prejuízo. Na prova ele vai tirar a palavra consulta, vai falar audiência. Está errado, né? Audiência é o outro dispositivo que é do artigo 32, que a gente vai estudar já já esse cara aqui. Então, isso aqui é a consulta. Então, ele abre o processo, né? Ele deixa o quê? Ele deixa o período para consulta de terceiros, né? Tá? Mas tem que ser o quê? É o requisito, o interesse geral. Tem que ter um despacho motivado da autoridade competente que é responsável por esse processo, né? Tá certo? Tem que ser antes da decisão do pedido, né? E, claro, né, se não ocorrer prejuízo em qualquer parte interessada, né? Parágrafo primeiro. A abertura de consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais. Não adianta ele ir lá na sua burocracia e falar, está aberto. Não, ele tem que divulgar nos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, né? Fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas, né? Então você pode consultar os autos, pode analisar os autos e, claro, não só consultar, você pode fazer o quê? Alegações escritas, né? Proposições a esse projeto, né? A esse processo, aliás. O comparecimento à consulta pública não confere por si só a condição de interessado do processo. Olha que coisa interessante, estou consultando, né? Eu estou oferecendo alegações escritas, mas você não é parte do processo, né? Ok, né? Mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais, né? O que está falando aqui? Ó, você não é parte do processo, mas todas as alegações escritas que você propuser, você vai ter uma resposta fundamentada da administração. Aí o parágrafo vai mais longe. Ah, professor, se tiverem várias proposituras no mesmo sentido, cara, você faz o copia e cola. Isso que está escrito aqui, ó. Resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais, né? Faz um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então essa é a consulta pública. E agora a audiência pública é outro dispositivo, né? É outra coisa, né? Artigo 32. Antes da tomada de decisão, o juízo da autoridade, ou seja, a autoridade que decide isso, sempre antes da tomada de decisão, porque tomou a decisão, acabou, não tem que ouvir mais ninguém, já está nos autos, né? Diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência para debates
sobre a matéria do processo, né? Então, existem debates verbalizados, né? Presenciais. Isso aí é o quê? Audiência pública. Então, para o examinador confundir, tá? Colocar na sua cabeça consulta, que é igual audiência, é muito fácil, né? É muito fácil. Artigo 32, 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, tá? Diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas, né? Então, o que acontece aqui? Isso aqui acontece muito, né? Normalmente, essas consultas, audiências públicas, ocorrem na onde? Elas ocorrem lá nas associações, né? No segmento vinculado à discussão daquela temática. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Tá? Então, no processo, eles têm que indicar aí os resultados da consulta e da audiência, né? Ok, o professor senhor falou que era 3, que era consulta, audiência e reunião. E agora a gente vai falar da reunião, que é a reunião conjunta, é outro instrumento de discussão do processo administrativo, né? Reunião conjunta, né? Quem vai reunir com alguma pessoa para algum objetivo específico, né? Quando necessário, a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, tá? Com a participação de seus titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada nos autos. Tá aí. Então, o que é uma reunião conjunta, uma reunião de trabalho, de forma aí de você subsidiar melhor o processo para a tomada de decisão da autoridade. Tá? Então, ok, né? Vamos lá, outro dispositivo, tá? Agora a gente vai falar um pouco de prova, tá? Então, a gente falou de discussão do processo, né? Então, pode ter audiência, pode ter consulta e pode ter reunião conjunta. Agora a gente vai falar um pouco de prova, né? Falamos um pouquinho de prova lá atrás, que são inadmissíveis, né? As provas obtidas por meios ilegais. Beleza, né? Beleza, tá aí, né? E agora, aquele artigo, para mim, tinha que preceder esse aqui, tá? Porque a gente fala tudo de prova. O que fala o artigo 36, né? Olha só. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Então, cabe ao interessado. Quem que é o interessado? Nós temos 4 tipos de interessados. Primeiro, o titular do direito. Tá? Segundo, são as pessoas que são stakeholders, né? Que têm participação, que vão ser afetadas no processo. O terceiro, os direitos coletivos. E o quarto, os direitos difusos. A gente já estudou isso. Tá? Ok. Eu sou titular do direito. Eu sou interessado. Bacana, tá lá. Eu falei tal coisa no processo. Tudo aquilo que você falar no processo, você vai ter que provar. Aqui cabe, ou seja, tem obrigação ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Tá? Então, se ele alegou que está sendo perseguido, ele vai ter que provar, né? Isso aí. Então, é o seguinte, aí eu vou dar uma experiência para quem já é uma pessoa vivida nesse sentido, né? Cara, nunca alegue algo que você não tenha como provar. Nunca faça isso, né? Sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução do disposto do artigo 37 dessa lei. Prof, o que é o artigo 37? A gente vai ver agora, né? O que fala o artigo 37? É muito simples. Se as provas da alegação do interessado estiverem no próprio órgão, o órgão tem a obrigação de buscá-las. É isso que diz aqui o 37, né? Vamos lá. Quando o interessado declarar que os fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração. Olha aí, de novo. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo. Não só no órgão, mas em outro órgão também, né? O órgão competente para instrução proverá de ofício, ou seja, por conta própria, iniciativa própria, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias, né? Então tá aí. Então, regra geral, o que ele alegou, ele vai ter que provar.
Agora, se aquela alegação dele estiver dentro do órgão ou outros órgãos, a administração de ofício vai ter que buscar aí para melhor esclarecimento dos fatos, né? Aí, né? Então vamos lá, tá? O que diz o artigo 38, né? Então diria o seguinte, até que momento o interessado pode produzir provas e apresentar documentos? Já falei isso lá no comecinho, né? Olha só, até que momento, tá? Até que momento o interessado pode produzir documentos, né, e provas ao seu favor? Gente, é muito simples. Até antes da decisão final. Decidiu, acabou. Aí ele pode recorrer, ele pode reconsiderar, ele pode pedir revisão, ou seja, a gente vai estudar tudo isso depois, tá? Depois aí. Mas é o seguinte, até antes da decisão. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque é um ponto que diverge, tá? Diverge do quê? Diverge da justiça, né? Do rito processual civil normal, né? Por quê? Porque na justiça você vai ter prazo para tudo. Lembra da máxima que eu disse que o direito não acolhe aquele que dorme? Então, se você tinha um prazo para recorrer, você não recorreu, se você tinha um prazo para apresentar testemunhas, para apresentar documentos, e você não exerceu, houve a preclusão do seu direito de exercer. E aqui não, aqui é diferente. Aqui você pode apresentar até antes, olha aqui, ó, interessado poderá, né? Quem são interessados? 4 pessoas, o titular, né? As pessoas que têm parte no processo, que não são titulares, o direito coletivo, que são associações, e o direito difuso, que são também aí as ONGs, entre outros, né? Na fase introdutória, ou seja, de instrução do processo, e antes da tomada de decisão. Então, na fase introdutória, ele vai apresentar as documentações dele e antes da tomada de decisão. Tá? Juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do objeto do processo. Né? Então, nós temos aí essa situação aí, até o momento que ele pode apresentar, né? Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão, né? Então é o seguinte, né? Só para vocês aqui ficarem a par da situação. Momentos diferentes aqui. Então nós temos aqui, ó, a instrução, ok? A instrução do processo. Essa instrução aqui será produzida um relatório. Ok? De quem? De quem instruiu o processo. Aqui a mesma comissão, a mesma pessoa. O que acontece? Que normalmente quem decide é outra pessoa, né? Aqui tem a decisão, né? Quem que decide aqui? É a autoridade competente. Aí, tá? Todos os elementos probatórios da instrução, isso que está falando aqui, deverá constar aqui no relatório e na decisão da autoridade competente. Olha que coisa importante aqui, né? Então, na fase de instrução, tem o relatório. Professor, se é a mesma pessoa que faz o relatório é que decide. Então, você já faz aqui e já decide já, tá? Você já toma a sua decisão, tá? Toma essa decisão. Por exemplo, né? Você pega aí processo disciplinar, por exemplo, né? É o chefe de poder que demite. É o chefe de poder que demite, né? É o chefe de poder que demite, né? É o chefe de poder que demite. Então, ele vai demitir através do processo administrativo disciplinar, que é a comissão processante que faz. Então, ele faz um relatório e encaminha lá para a decisão, né? Olha só, vem comigo. Então, prova, aqui já demonstra claramente a intenção do legislador. É o seguinte, cara, para você defender aqui é o pleno exercício da ampla defesa do direito ao contraditório, tá? Agora, a pessoa pode abusar, né? Ele pode abusar, né? Ele tem um direito de provar de forma ampla, né? Ele pode abusar para enrolar o processo. Para combater essa enrolação do processo, o legislador criou o parágrafo 2º. Qual o dispositivo criado por ele? Somente, tá? Somente poderão ser recusadas
Quem pode ser? As provas, né? Mediante decisão fundamentada. Então, mediante decisão fundamentada. As provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, ela obteve através de roubo, não pode. Impertinentes, não tem nada a ver com o processo. Desnecessárias ou protelatórias, né? Então, o interessado lá, o cara colocou um monte de provas, né? Tá, um monte de solicitações. Aí, a autoridade pode recusar? Pode, só que ele vai ter o quê? Que justificar. E ele só pode recusar se essas provas forem ilícitas, se elas forem impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, né? A intenção aqui é clara do interessado, né? É o quê? É enrolar o processo. Aí tem escritórios especializados nisso, de enrolar os processos. Por quê? Porque pode prescrever, né? Você tem a prescrição intercorrente, né? Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou apresentações de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para este fim, mencionando a data, prazo, forma e condições de atendimento. Ok. Quando há necessidade de ouvir alguma testemunha, você pode solicitar a intimação oitiva, né? Não sendo atendida a intimação, ou seja, eu tinha que depor, não depois, né? O órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício ou omissão, não se eximindo da proferir a decisão. O que está falando aqui? Então é o seguinte, se for necessário, você tem que ouvir as pessoas, né? Vai intimar as pessoas. Aí ele fala claramente ali, você tem que intimar, né, com já previamente, tá? Previamente, mencionando prazo, forma, condições de atendimento. Tudo isso foi cumprido, só que o cara não foi. E aí, duas consequências. Primeiro, se a administração pública achar interessante isso, ele pode o quê? Ele pode suprir o seu depoimento. Ele pode fazer uma mini investigação para saber dos fatos, né? E o seguinte, né? Outra coisa, ele não foi, eu vou ficar sem decidir, não. O processo sempre tem que ter decisão. Tem um capítulo que fala do dever de decidir. Então, o cara não pode encontrar aqui desculpas para não... eu não vou decidir porque o cara não foi. Ele era uma testemunha fundamental. Ele não pode alegar isso, porque aqui ele tem obrigação, tem um dever de decidir, né? Artigo 40. Tá? Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento do prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implica no arquivamento do processo, né? Olha aí, quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado, né? Ou seja, ele é o interessado, né? Então, a administração pública está solicitando, né? Forem necessários a apreciação do pedido formulário, principalmente perícias, laudos, né? E não atendimento do prazo fixado, né? Para a respectiva apresentação implicará no arquivamento do processo, né? Ok, né? Bacana. Vamos lá. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se a data, hora e o local de realização, tá? Então, olha aí, então ele vai ser citado, tem 3 dias úteis aí para ser citado, para ser ouvido, né? Ok, artigo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, né? Como assim, professor? Vamos colocar a polícia, né? Então, Polícia Civil, por exemplo, lá, você tem um Conselho Superior de Polícia, um órgão consultivo, para quem? Consultivo para o DG, que é o diretor-geral, está ali, né? O que acontece? Tem vários procedimentos que necessitam ser ouvidos, o quê? Esse Conselho Consultivo antes da decisão da autoridade, né? O parecer deverá ser emitido no prazo de 15 dias, tá? Salvo norma especial ou comprovada a necessidade de prazo maior. Então é o seguinte, quando o órgão consultivo tem que se manifestar por força de lei em determinadas situações, ele tem qual prazo para emitir a decisão dele, o relatório? 15 dias. Ah, professor, ele pode, professor, ter outro prazo? Pode, se tiver uma norma específica, né? Claro que isso aqui é uma lei subsidiária, a gente já explicou isso,
e tem que ter a necessidade, e pode comprovar, ele pode pedir mais prazo aí, ele pode dilatar esse prazo aí com a necessidade dele aí, né? Se o parecer obrigatório é vinculante, deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Olha que coisa legal, né? Então, o parecer ele é obrigatório. Ele tem que ouvir o órgão consultivo. E ele é vinculante à decisão dele. O que aconteceu? Não cumpriu o prazo, dos 15 dias, que é o órgão consultivo aí, que tem que emitir um parecer obrigatório e vinculante. Gente, aqui essa regra do prazo é somente para os relatórios obrigatórios e vinculante, né? O que acontece, né? Ele não vai, o processo não vai seguir. Por quê? Porque ele tem que fazer a parte processual dele. E aquela pessoa que deu causa ao atraso? Pau na cabeça dele. Ele vai responder pelos seus atos, né? Ele será responsabilizado. Aí você pode aí responder, né? Se tiver danos aí ao erário, né? Ou a terceiros, uma ação civil, né? Tem que ver a questão do crime. Administrativamente é certeza que ele vai cumprir, né? Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante, agora é diferente, o parecer ele é obrigatório, mas ele é o que? Não vinculante, tá? Deixar de ser emitido no prazo fixado. O processo poderá ter prosseguimento e decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu, tá, no atendimento. Então são coisas diferentes. Parecer obrigatório e vinculante. O processo não anda até a decisão. E o cara vai responder quem causou o dano por prazo. Agora, ele é obrigatório não vinculante. Não cumpriu o prazo, segue em frente o processo. Claro que o cara que não fez no prazo necessário, ele vai se responder por seus atos também. Tá? Boa questão de prova, né? Porque ele envolve duas situações, né? Então, você tem um órgão consultivo, né? Então, ele pode ser obrigatório e vinculante e obrigatório não vinculante, né? Que é consultivo mesmo, que é o parágrafo 2º, né? Ok. Estamos falando o quê? Da instrução do processo, né? Nós vimos lá audiência, nós vimos consulta, nós vimos reunião, tá? Nós vimos aí, né? Provas, né? Vimos provas. O processo necessita-se de transitar em um conselho, em um órgão consultivo, tá? E agora, outro tipo de prova, laudos técnicos, né? Precisa de um laudo técnico o processo. Então, a lei fez isso, né? Pensou também, né? Quando? Por disposição de ato normativo, tá na legislação, né? Devam ser previamente obtidos laudos técnicos para subsidiar, né, a decisão de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinado. O órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Ou seja, olha a preocupação aqui do legislador em dar marcha processual, em fazer o processo andar, né? O laudo técnico é fundamental ali para a decisão da autoridade competente. Tá? Mandou para um órgão, o órgão, no prazo estabelecido, não fez. Vai ficar parado o processo? Não. Então, o legislador, de forma muito inteligente e muito sábia, falou: cara, tá? Não pode parar o processo. Então, vamos solicitar a outro órgão. Outro órgão. Tá aí. Então, temos aí o quê? A formatação de todas essas provas, né? Pronto, professor. Tá lá, né? Então, a comissão, né, ou a pessoa, a autoridade aí que conduz o processo, já ouviu todo mundo, tá? Já colocou todas as provas, laudos técnicos, né? E aí, professor? Aí, exercendo o direito do contraditório e a ampla defesa, né? O legislador fez uma coisa muito interessante. O que ele fez, né? Agora é o seguinte, ó, interessado, eu já estou quase pronto para decidir. Mas quase pronto para decidir, eu vou apresentar para você, tá, um direito de resposta ainda, tá? Um direito para você. Você vai levar o processo para sua casa e você vai fazer as suas alegações finais no processo, antes da decisão. Encerrada a instrução, tá? O interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias
salvo se outro prazo for legalmente fixado. Acabou a parte de instrução, intimou todo mundo, ouviu todo mundo, tudo. Tá? O que você faz agora? Você faz as alegações finais, né? Só voltando aqui um pouquinho, né? Então, nós temos aqui o processo de instrução, né? Vou fazer o seguinte, vou escrever que fica melhor. Então, você tem a instrução, ó, a instrução. Você ouviu todo mundo, tá bacana, certinho. Feito isso aqui, qual que é a outra fase? Você vai fazer as alegações. As alegações finais. As suas ponderações do processo. Feito isso, o cara vai fazer... Quem que faz as alegações? O interessado. Tá? Faz o relatório. Do relatório, vai para a decisão. Aí. Tá. O responsável que vai fazer do processo, pode ser uma comissão processante, uma comissão, por exemplo, o relatório vai ser o responsável. E a decisão é a autoridade competente. Somente ele pode decidir. Por que somente ele pode decidir? Porque a lei diz isso. Olha aí. Ah, professor, fazendo os quadradinhos eu consigo fixar melhor. Então são o quê? 10 dias de prazo que tem interessado para fazer isso. Muito importante, cara. Eu já vi muita gente safar aí de vários processos nas alegações finais. Contrata um advogado bom, o cara vai só indo nas falhas aí da marcha processual, né? Vamos lá. Professor, nós temos aí, professor, medidas cautelares, né? Não, em regra, tá? Nós não temos aí o que medidas cautelares em processo administrativo. Não temos, tá? Então, via de regra, né? Agora, o artigo 45 ele traz entendimento. Medidas cautelares. Tá? Regra, não tem. Mas, tá? Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente, tem que motivar o ato, né? Adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado. Então, regra geral não tem, mas se tiver uma situação aí, tá? Que você aí, você está colocando perigo aí, né? Está colocando em perigo, né? Uma situação do direito, pode ter uma medida cauteladora aí para preservar o direito, né? Ok, tá? Professor, nós estamos falando da instrução, sim, né? Professor, posso levar o processo para casa, professor, fazer a famosa carga do processo? Não, né? Isso é lá na justiça, mas agora não tem mais, porque lá é tudo no PJE, né? PJE. E aqui é vistas no processo. O que é vista? Você vai lá na repartição e senta lá numa cadeira e folheia todo o processo. Ou você pode solicitar cópias do processo. Onde que esse direito está garantido, professor? Esse direito está garantido no artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos, tá? De que integram, ressalvados dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou por direito de privacidade, à honra e à imagem, né? Então você tem direito aí ao processo, pode tirar cópia, né? Claro, nós vamos ter uma parte aí que está protegida por sigilo, tá? Isso aí, normalmente, aí, ok, a intimidade da pessoa, direito à privacidade, né? É claro que a lei que vai estar regulamentando essa questão aqui do sigilo, né? É a lei, né, 12.527 de 2012, tá? A lei que regulamenta isso. Inclusive, tem aula minha gravada desse assunto, né? E, finalmente, né, o último item aqui da instrução processual, assim, o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, olha aí, né? Tá? Elaborará relatório, olha o relatório aqui, tá? Indicando o pedido inicial, né? Porque motivou o início do processo. O conteúdo das fases e do procedimento
e formulará proposta de decisão. Então, no relatório, ele vai ter que colocar proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. A autoridade competente vai receber isso nesse relatório, né? Uma coisa muito importante que nesse relatório detalhado, a pessoa tem que mostrar qual seria a sua proposta de decisão diante dos fatos, né? Ele vai ter que apresentar isso, qual que é a proposta dele de decisão diante dos fatos, né? Feito isso, vai mandar para quem? Decide. Pronto. A parte de instrução está resolvida, né? E agora? Agora a gente vai dar mais um passo aqui, o processo. Agora o dever de decidir. O nome já diz, o dever de decidir. Então, aquela pessoa que ocupa um cargo, gente, tá? Aquela pessoa que ocupa um cargo, tá? Ocupa um cargo e a atribuição do cargo tá lá, ele não tem opção, cara. Ele vai ter que o quê? Vai ter que decidir, tá? Ele vai ter que decidir. Ele tem um dever de decidir. É uma competência dele, e a competência é irrenunciável. É irrenunciável. E nós vimos isso na primeira parte. Tá? Ele tem que decidir. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Então, é dever de fazer isso, né? Concluída a instrução, tá, do processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir. Olha aí, né? Então, tem 30 dias para decidir. Lembra das alegações finais que são 10 dias? Aqui são 30 dias. Salvo prorrogação por período, né, por igual período expressamente motivada. Tá? Então, quem tem o dever de prazo geral, 30 dias. Ele pode o quê? Prorrogar. Só que essa prorrogação tem que ser motivada. Né? Por que ele não está conseguindo decidir? Está aí, né? Agora a gente vai falar da motivação. Tá? Motivação. Cara, esse assunto motivação é muito importante, né? Tem um assunto no direito administrativo chamado atos. Atos administrativos. Tá? Os atos administrativos, ele tem alguns elementos. Nossa, tá ruim demais essa caneta aqui. Deixa eu trocar esse canetão aqui, né? Tá? Que é competência. Olha aqui. Quem é legal para fazer determinada situação, ele tem forma, ele tem objeto, ele tem motivo e ele tem finalidade. A melhor explicação teórica que nós temos em relação ao ponto motivação está aqui. Aí, ó. O motivo da ação. Tá aqui. Competência nós estudamos. Forma também, lá na primeira parte. Objeto e o conteúdo. E a finalidade tem que ser o interesse público. Aí. Tá? É o conteúdo, que é o objeto. Então, motivação está aqui. Ó, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, essa motivação tem dois prismas, né? Primeiro, dos fatos, que é a situação por que esse ato está sendo editado. E segundo, a fundamentação jurídica. Aí, atos administrativos, né? Tá aí, bacana, né? E eu vou regravar minha aula de atos. Top, aula top, para o cara acertar todas as questões. Tá aí. De novo, os atos administrativos deverão ser motivados. Tá aí. Tá pronto. E aí, professor, todos os atos administrativos deverão ser motivados? Não. Agora, tem um rol de atos, preste muita atenção nisso, que eu vou falar para vocês. Nós temos um rol de atos
que são obrigatoriamente motivados. Isso você tem que saber. Isso você tem que saber. Tá? Vamos lá. Primeiro, vou mandar logo tudo aqui para vocês. Ó. Tá? Aqui. Primeiro, quando nega, quando limita ou afeta direitos ou interesses, tem que ser motivado. Quando imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, tem que ser motivado. Decidam em processos administrativos de concurso ou de seleção pública, tem que ser motivado, né? É o nosso concurso público, né? Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, tem que ser motivado. Decidam sobre recursos administrativos, tem que ser motivado. E a gente vai falar tudo de recurso nessa aula ainda. Decorram de reexame de ofício, né, uma reavaliação. Deixem de aplicar jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então, são as hipóteses aí que devem ser motivados, né? Professor, o que eu faço com isso? Leitura 10 vezes. Tá? 10 vezes. Tentar fixar o conteúdo. Tá? Então, isso aqui são os atos que têm que ser motivados, né? Falando da motivação ainda. Tá? Vamos lá. A motivação deve ser explícita, tá? Clara, concluente, podendo consistir em declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Bacana. Tá? Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode-se utilizar um meio mecânico Ctrl+C, Ctrl+V, que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito ou garanta os interessados. Né? A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões de decisões orais constará na respectiva ata a termo por escrito. Né? O que acontece? Decisão do órgão colegiado, normalmente ele não é escrito, né? É oral, né? Reunião. Né? Então, essas reuniões ele é elaborada uma ata, né? Ou seja, é a termo, vira papel, e no final todo mundo assina aquela decisão. Tem que ser formalizada essa motivação, tá? Então, essa aqui é a motivação, né? Estamos falando do processo. Então, e agora? Outro assunto aqui interessante. A desistência e outros casos de extinção do processo. Professor, eu posso desistir do processo? Pode. Se você é parte, né? Você pode desistir. Desistiu? Extinção do processo, tá? O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Né? Direitos disponíveis é aquele que você pode abrir mão dele. Tá? Professor, um direito indisponível, aquilo que você não pode abrir mão, por exemplo, a sua vida. Você não pode abrir mão da sua vida. Ou de outras. Né? É um direito indisponível, não está sobre a sua governabilidade. Né? Havendo vários interessados, a desistência ou a renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Então, são várias partes. Se eu renunciei, só atinge a minha parte, né? A dos outros, não. A desistência ou a renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim exige. Tá? O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou o seu objeto de decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado pelo fato superveniente. O que acontece aqui? Cara, tomou decisão favorável, recebeu a verba, o processo está extinto, acabou. Vai ser arquivado, foi extinto, vai lá, pronto, resolveu. Isso que diz aqui o artigo 52, né? Acabou o processo. Não posso desistir ou a extinção do processo natural. Né? Isso aqui é o artigo 52, né? Ok, tá? Outro capítulo, outro tema a ser discutido. A gente vai falar do quê? De anulação, revogação e convalidação dos atos.
Tá? E aí, professor, cara, eu não consigo enxergar um concurseiro aprovado se ele não sabe esse conteúdo. Papo reto, não consigo enxergar. É muito auto-engano. O cara tem que saber isso aqui. Tá? Tem que saber esse cara aqui. Ó, por exemplo, aqui, anulação. É diferente de revogação. Anulação é por motivos, olha aqui, ó. Ó. De ilegalidade. Tá? Ilegalidade. Revogação por conveniência e oportunidade. Prof, eu não entendi isso. Ilegalidade. O ato, quando ele foi editado lá atrás, tá? Lá atrás, o que aconteceu com esse ato, né? Esse ato aqui, ele faltou um elemento de legalidade, então ele se tornou ilegal. Ele está contrário ao ordenamento jurídico. Lembre-se que a gente tem falando isso para vocês, é o princípio da legalidade, da reserva legal. Aqui na administração pública, você só pode fazer aquilo que está previsto em lei, aquilo que está autorizado você fazer. Se não tiver previsto, não tiver autorizado, cara, você não pode fazer. Se você fizer, vai ser o quê? Vai ser um ato nulo, né? Nulo, anulação, né? Anulação. Por quê? Porque está contrariando a lei. Está contrariando a lei. E aqui você não pode contrariar a lei. Está aí. E a revogação? Revogação por conveniência e oportunidade. Tá? Então você edita um ato, né? Você edita um ato, né? Você edita um ato 100% legal, só que você quer revogar esse ato. Né? Por quê? Porque não atinge mais o interesse público, por exemplo. Você revoga ele, pronto. Né? Ah, professor, exemplos, né? Vamos lá, exemplos de revogação, né? Tá bom. Você concedeu aí, né? Uma alteração no horário dos servidores públicos, né? Entrando meia hora mais cedo, saindo meia hora mais cedo, né? E aí, beleza. De um dado momento, você não precisa mais disso. Você revoga o ato. Você revoga, né? Por quê? Porque você quer o cara trabalhando naquele horário. Pronto. Isso que é revogação, tá? E aí é o seguinte, né? Diante disso aqui, tem um dispositivo constitucional muito importante, cara, que é a súmula, olha aí, ó, do STF 473. Cara, tem que saber esse cara aqui. Vamos lá. Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos. Ó, então, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que se tornem legais. Ou seja, anulação é por ilegalidade. Cara, isso não cai, isso despenca. O cara vai falar que anulação é por conveniência e oportunidade. Não é conveniência e oportunidade, né? Vamos lá. Porque deles não se originam direitos. Tá? Por quê? Porque ele é ilegal, né? Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então, quando tem aqui na revogação, tá? Ele diz que tem que respeitar, olha aí, ó, respeitar os direitos adquiridos. Ou seja, na revogação, ele vai só para frente, ele não volta, ele não retroage. A anulação, ele retroage no momento que ele foi editado, tá? Tá? Olha só, aí nós temos aqui es nunc e es tunc, né? Ó, es nunc, nunca, bateu na testa, vai para frente, ou seja, daqui para frente.
tá? Es nunc, né? Então, isso aqui é um efeito es nunc, tá? Tunc, de testa. Tum, para trás. Tum, para trás, né? Efeitos es nunc. Quando não permite a volta, é para preservar o direito. Tá? O direito. Tá aí. Do que o direito adquirido. Por que tem que preservar? Porque ele recebeu aquele direito, aquela concessão, e não era ilegal. Não era ilegal, era legítima. Só que por conveniência e oportunidade não vai ter mais. Pode fazer isso? Claro que pode. O que mais tem? Sem problema nenhum. Feita essa explicação básica, vamos aqui ao artigo 53. Que é a cópia da súmula do STF 437, né? 473. A administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54, né? O direito da administração de anular os atos administrativos, né, que decorrem de efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé. Professor, o que acontece aqui? Ó, o direito de anular na prova vai estar revogar. Tá? Anular. Atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis para destinatários. Né? Então é o seguinte, tem um ato lá, tá? Se anular, ele está ilegal. Ele tem 5 anos, tá? Uns 5 anos para retirar esse ato do mundo jurídico. Se ele não fizer em 5 anos, ele não pode mais isso, porque ele vai prejudicar a pessoa. Ah, por que isso? O seu direito não acolhe aquele que dorme. A administração pública tem que estar sempre vigilante. É claro que o agente público que deu causa a esse ato, ele vai responder muito duro com isso, né? Vai ser muito penoso para ele. Isso que está dizendo isso, né? Agora, o cara fez o ato lá ilegal com a má-fé. Se tem a má-fé, teve a intenção do dolo, né? Então não decai em 5 anos. No caso de efeitos patrimoniais, tá? Contínuos, todo mês recebe a verba. O prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento lá atrás. Então, o cara recebeu uma verba indevida, né? É o primeiro pagamento, tem 5 anos. Se não tirar, ficou para sempre, né? Considera-se exercício de direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação de validade do ato, né? Ok, fechou aí, né? Isso aqui é a revogação e anulação. Professor, e agora o tal da convalidação, né? Convalidar é validar um ato que é sanável, tá? É isso. O ato foi ditado com vício. É vício de competência. Não era o coordenador que tinha que assinar esse ato, era o superintendente. É um vício. Se é um vício, tinha que ser anulado, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, o que eu vou falar para vocês? A convalidação significa que você pode consertar esse vício. Esse ato passa a ser reeditado com a competência correta. Pronto, sarou. Ele passa a existir. Isso que é convalidação. Então, a convalidação é um instituto, uma ferramenta que o direito criou para quê? Para corrigir atos que possam ser corrigidos. Tá? Se não pode ser corrigido, não existe a convalidação. Vamos para o artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público e nem a terceiros. Primeira coisa, para o ato ser convalidado, ele não pode causar prejuízos, nem para terceiros e muito menos para a administração pública. Então, essa é a primeira condição, tá? Primeira condição. Os atos que apresentarem defeitos, vícios sanáveis que possam ser corrigidos poderão ser convalidados pela própria administração. Então, a própria administração pode aí convalidar os seus atos, né? A própria administração pode estar convalidando os seus atos, né? Tá aí. Isso aí é o instituto da convalidação.
E agora, professor? Agora a gente vai trabalhar de recurso administrativo. Tá? Recurso administrativo, tudo bem? Né? Vamos trabalhar. Eu adoro esse assunto aqui. Então tá aqui. Esse cara aqui é o gerente. Tá? Ok. Tá? É o gerente. Aqui está um particular. O que ele fez? Ele entrou com um processo. Um pedido. Esse pedido ele foi negado. Ele foi negado. No Brasil, nós temos um princípio duplo grau de jurisdição. Ou seja, todos os processos administrativos judiciais possam ser revistos pelo menos uma vez. É porque ninguém é perfeito. E aí? Vamos lá. Foi negado. Tá? O que esse cara aqui, o particular, pode fazer? Preste atenção no que eu vou escrever aqui para vocês. Tá? Aula de recursos. Tá? Ele pode fazer o seguinte. Ele pode fazer um pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração, eu vou anotar aqui, ó. Você tem que saber tudo isso aqui, ó. Pedido de reconsideração, tá? O pedido de reconsideração, meus amigos, tá? Ele é emitido para quem tomou a própria decisão. Tá? O cara decidiu, ele colocou no papel. Ele colocou no papel os motivos porque ele negou o pedido do sujeito. Aí o sujeito, ó, não, mas o cara se equivocou, lhe faltou analisar esse papelito novo aqui. Aí você faz um pedido de reconsideração. Então, um pedido de reconsideração, preste atenção, para aquele que tomou a decisão. Isso não cai, isso despenca. Beleza. Qual que é o outro, tá, mecanismo que o cara tem? Esse cara aqui, esse gerente aqui, ele está subordinado ao coordenador. Ao coordenador. Tá aí. O que você faz? Da decisão do gerente, você entra com um recurso. Quem julga o recurso? É o superior hierárquico imediato, normalmente, de quem tomou a decisão. Ele vai fazer um recurso. Então, falamos aqui o pedido, né? Tá. O que aconteceu? Negou. Você pode fazer, segundo a lei, ó, tem até 3 instâncias, né? Que vai subindo. Olha aí, ó. Tá? Vai subindo o negócio aqui, o recurso. Então, temos pedido de reconsideração e nós temos aqui o recurso. Tudo tem prazo. Tudo tem prazo. A gente vai ver isso aqui, tá? Este recurso aqui, tá? Ele pode ser em fase de razões de legalidade e mérito. Ele pode alegar legalidade, né? E ele pode alegar mérito. Beleza. E aí, professor? O cara perdeu em tudo. Perdeu em tudo. Um particular. Tá lá. Passados 15 anos depois, tá? Ele mudou de casa, aquele particular. E na mudança ele encontrou um papelito de ouro. Um documento de ouro. Que esse documento prova a sua inocência. Prova a necessidade do seu pedido. Lhe dá o direito. Mas, professor, mas ele já meteu aqui o pedido de reconsideração e levou pau.
Ele meteu o recurso, levou pau. Meteu 3 vezes o recurso, meteu pau, por exemplo. Aí nós temos um outro instituto, que ele vai solicitar a revisão. A revisão é a qualquer tempo. Então, resumindo nossa aula aqui de recursos, de forma bem abreviada, né? O aluno vai ter que saber, tá, a diferença, ó, revisão. A revisão é a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo. Então, o aluno vai ter que saber aqui a diferença dos três, de pedido de reconsideração, de recurso e de revisão, né? De revisão. Cai na prova? Cai, tá? E tem caído muito parte de recursos, cara. Então, o cara tem que ser craque nisso aí, né? Então, vamos lá. Artigo 56. Das decisões administrativas, cabe recurso. Ok, né? Ele vai começar pelo recurso. Tudo bem? Em face de razões de legalidade, de mérito. Ou seja, você pode aí questionar as decisões, tanto a legalidade quanto o mérito, né? Vamos lá. Primeiro, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Tá aí. Na qual, se não reconsiderar, o que é esse cara aqui? É o pedido de reconsideração. Tá aí. Pedido de reconsideração. O cara tomou decisão. Você, opa, solicito um pedido de reconsideração por esses motivos. Está aqui, né? Pronto, está aí. E ele tem quantos dias para deferir ou indeferir o pedido? 5 dias, tá? Se ele concordar com o pedido, morreu. Se ele discordar, é encaminhada para a autoridade superior, tá? Vamos lá. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Tá? Ou seja, cara, nos processos administrativos não é permitido, tá, a cobrança de taxas, cauções, qualquer valor. Inclusive, nós temos aqui a súmula vinculante número 21, que trata desse assunto, isso pode cair na prova. Vamos lá. Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, o legislador aqui, o constituinte está dando amplo direito da pessoa ingressar com recurso, né? Parágrafo 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugná-la, né? Se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões de aplicação ou inaplicabilidade de súmula, conforme o caso. Aqui está dizendo o seguinte, que as súmulas vinculantes, né, ela também atinge administrativamente. Então, tem que cumprir, né? Então, essa aqui foi uma alteração de 2006 na lei, né? Ok. Vamos lá. Recurso ainda. Só assunto importante de recurso, né? O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Então o legislador foi, claro, nunca ia acabar o processo, é chefe do chefe do chefe do chefe. E nós sabemos que a administração pública, principalmente a federal, ela é inchada, tem vários níveis de hierarquia, né? Só ia chegar lá no presidente da República, gerente, coordenador, supervisor, aí vem superintendente, secretário adjunto, secretário executivo, ministro Bolsonaro, ou desculpa, o presidente da República, tá? Então você tem o quê? 3 instâncias administrativas, né? Tá aí, né? Vamos lá. Professor, quem que pode ingressar com recurso? É muito fácil. São todos os interessados. A primeira parte da aula são 4. Os titulares do direito, que pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Aqueles o quê, ó? Interessado, aquele que tem direito, que pode afetar a decisão, né? Ó, da decisão, né? E claro, o direito coletivo e o direito difuso, a gente já explicou. São as mesmas pessoas legitimadas, tá? Para dar marcha processual, para iniciar um processo, né? São as que podem recorrer também, tá? Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo. Professor, qual que é o prazo? 10 dias, né? Você tem 10 dias aí
para interpor o recurso, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no máximo 30 dias. Né? Então é o seguinte, prazo para interpor, 10 dias. Para a decisão, 30 dias. Isso que está escrito aqui. O prazo mencionado no parágrafo anterior, que é para a decisão, poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Né? Então, cabe prorrogação? Cabe. Somente da decisão. Tá? Para interpor recurso, não cabe. Tá? Não cabe aqui de jeito nenhum. Né? Tá? Não cabe aqui de jeito nenhum. Tá? O que foi aqui? Pronto, né? Vamos lá. Artigo 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgarem convenientes. Então, tá aí. Então, ele vai ter que fazer um requerimento, né? Juntar novos documentos. Ele vai fazer um reexame da decisão, né? Salvo disposição em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Ah, professor, eu fiz um processo e esse processo retirou minha verba trabalhista. Eu não concordei, entrei com recurso. Beleza. Ah, eu entrei com recurso, vai ter efeito suspensivo? O que é efeito suspensivo? Volta a verba até a decisão final. Não. Então, via de regra, atenção, tá? O recurso não tem efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? Que vai suspender os efeitos da decisão anterior. Não tem, tá? Não tem. Agora, tem exceção. Parágrafo único, né? Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo do recurso. Ou seja, o parágrafo único criou a possibilidade, né, da administração pública conceder o efeito suspensivo. Né, desde que haja algum perigo aí na danificação de um direito. Né? Então, tá aí, né? Ah, professor, onde que tem isso aqui que pode acontecer? Demolição. Tá? Uma casa vai ser demolida, o cara está com processo administrativo, ele perdeu. Tá? O que acontece? Se não tiver efeito suspensivo, vão demolir a casa, aí não tem mais por que ter o processo. Então, nesse caso, ele concede um efeito suspensivo aí, né? Porque senão o objeto da ação ele se extingue, acaba, né? Vamos lá. Interposto o recurso, o órgão competente, para ele conhecer, deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias, apresente as suas alegações. Então, o que acontece? Teve recurso. Então, ele vai intimar todos aqueles interessados para que 5 dias úteis eles tenham as suas alegações. Né? O recurso não será conhecido quando interposto. Né? Ou seja, ele não vai para frente, ele vai ser rejeitado. Né? Fora do prazo, claro, perante o órgão incompetente, por quem não seja legitimado, tem que ser parte legítima, após exaurida a esfera administrativa, ou após, acabou a esfera administrativa, então não tem mais recurso, acabou. Né? Na hipótese inciso 2, que pertencente ao órgão competente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para o recurso. Né? Ah, ele protocolou no órgão errado. Beleza. Tá? O que acontece? Ele vai falar, não é esse órgão, é outro órgão, e ele ganha aqui mais 5 dias úteis. Será devolvido o prazo para recurso. Né? O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever o ofício, né? ou ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Né? Preclusão administrativa é quando ele perdeu os prazos, né? Quando a pessoa perdeu o prazo. Tá? Então, a administração pública pode rever. Aí, o autotutela, o princípio da autotutela administrativa aqui, né? Em vigor. Artigo 64, né? O que fala o 64? Ele fala dos efeitos do recurso, né? Professor, quais são os efeitos do recurso? É amplo, né? Ele pode modificar a decisão anterior. O órgão competente para decidir, tá, o recurso poderá confirmar o pedido do autor, modificar, anular
ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Então, os efeitos do recurso, tá? Tá aí. Agora, professor, e o efeito reverso? O que é o tal do efeito reverso? Vamos colocar aqui, o cara recebeu uma punição de 100. Ele achou muito essa multa. Ele entra com recurso para baixar para 10. Aí vem a decisão, não abaixa para 10, nem para 20. Ele aumenta para 150, ou seja, o recurso prejudicou. Né? Prejudicou. Nesse caso, quando a decisão do recurso prejudicou, gente, mas via de regra, recurso, revisão, não pode agravar a pena, tá? Não pode agravar, só pode beneficiar o recorrente, só pode beneficiar. Nesse caso específico, ele vai entrar em vigor aqui o parágrafo único. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação, ou seja, agravar a situação do sujeito, tá? Do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Então, assim, se for prejudicar mais ainda o sujeito, o cara vai ser notificado, né? Aí ele pode até pedir a retirada aí, do seu recurso, né? Que é um direito disponível dele. Ele pode pedir a retirada. Então, isso aí que está lá, né? O artigo 64, 64A e 64B, tá? Eles são dispositivos novos. Não é tão novo, né? Que ele trouxe o que? A súmula vinculante, né? Nós tivemos em 2005, né, a emenda constitucional número 45, né, que houve uma reforma do Poder Judiciário e criou a súmula vinculante. Então, isso aqui foi só para atender, né? Vamos só fazer uma lida aqui, né, para vocês aqui, né? Se o recorrente alegar violação do enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula. Bacana, né? Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação de enunciado, né, de súmula vinculante. Então é o seguinte, né? O que você faz, né? Você faz uma reclamação ao Supremo que não está cumprindo o quê? A súmula vinculante. Dar-se-á ciência à autoridade prolatora e o órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal na esfera civil, administrativa e penal, né? Então, isso aqui é para quê? Para fazer, para que a administração pública aí respeite as súmulas vinculantes. Eu até entendo, né? Hoje já é pacificado, mas foi em 2005 isso, né? E aqui de 2016, um ano depois, houve essa adequação, né? E agora, o último assunto nosso aqui dos recursos é o quê? É a questão da revisão. A gente viu o pedido de reconsideração, recurso agora da revisão. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos. Parou! Isso é importante. Então, na revisão, tem que ter elemento novo, fatos novos ou circunstâncias relevantes e susceptíveis de justificativa à inadequação da sanção aplicada. Então, está aqui, né? Da revisão, aí, ó, revisto, né? Quando surgirem fatos a qualquer tempo, não tem prazo para você revisar. E outra coisa, a revisão somente em processos que há sanções, punições, tá? Tá aí para vocês, né? Então tem que ter um fato novo. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção, ou seja, não pode ter o famoso efeito reverso, né? Como assim, professor, efeito reverso, né? O cara entra com a revisão para ser, o cara foi suspenso, né? Por exemplo, ele entra com uma revisão para cancelar a suspensão. Só que aí vem o quê? Uma demissão, que é pior. Não, não pode. Tá? Não pode, tá? Não pode de jeito nenhum. Pronto. Recursos nós terminamos. Agora a gente está falando de prazos, né? Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação. Opa, hoje eu recebi intimação. Beleza, né? Oficial. Excluindo-se da contagem o dia do começo
incluindo-se o do vencimento. Pronto, é a contagem de prazo normal, né? Vamos lá, né? Considera-se prorrogado o prazo, tá? Até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou se esse for encerrado antes do normal. Opa, termina amanhã, sábado. Beleza, é segunda-feira. Não, professor, era hoje, né? Quinta-feira. A repartição fechou lá porque deu um problema, um vazamento de gás. Pronto, ele vai ser prorrogado por outro dia. Os prazos expressos em dias são expressos em dias, contando-se de modo contínuo. 1, 2, 3, tá? Contínuo, não dia útil, né? Então a regra geral é contínuo, né? Quando for dia útil, o texto vai falar claramente se é dia útil. Os prazos fixados em meses ou em anos contam-se na data a data, né? Se o mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem seu termo do dia. Isso aqui é para o dia 28, né, de fevereiro. Termina dia 29. Não tem, passa para ser o dia 1º de março. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem, né? E não se suspende os prazos processuais, né? É aquela devido força maior que aí ele vai ter que justificar, né? Uma força maior que teve recentemente foi o seguinte, foi o caso da Covid, né? Então todos os prazos foram suspensos aí, mas também foi uma situação ímpar, né? Sanções, tá? Vamos lá, das sanções. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária, ou seja, ele pode cobrar uma multa, por exemplo, né? Qual é esse tipo de sanção? Ele pode ter pecuniária, ou constituirão em obrigação de fazer e de não fazer, tá? Assegurando sempre o direito de defesa, né? Então aí são as opções que o cara pode estar julgando, né? As sanções, né? Disposições finais, estamos acabando aí, né? Isso aqui é muito importante, mas a gente viu isso no primeiro dia de aula, na primeira aula. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei. Ou seja, é uma lei subsidiária, né? Ela não é uma lei principal, ela vai complementar, ela vai ocupar as lacunas, né? Onde houver uma lei específica, permanece a lei específica, né? O artigo 69A, tá? Que foi acrescido em 2009, ele dá uma prioridade aqui, né, para atender lá o Estatuto do Idoso, né? Aí, ó. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos que figure como parte do interessado. Não. Pessoa com idade igual a 60 anos superior, portadora de deficiência físico-mental, entendeu? Tuberculose, esclerose. Pessoa, então, isso aqui tem prioridade no atendimento, mas isso aqui não é no automático, tem que requerer. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará, né, as providências a serem cumpridas. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria e evidenciarão regime de tramitação prioritária, né? Pronto, está aí. 70 artigos, né? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 29 de janeiro de 99, né? Aí, Fernando Henrique Cardoso, né? Então, nós terminamos aí essa grande aula aí de processo administrativo. Você pode ter certeza que você não aprendeu essa aula, você não teve um estudo superficial. Foi um assunto bastante detalhado, ok? Encerramento de sempre, né? Vamos lá, encerramento de sempre aqui, né? A vida não exige das pessoas o que ela ainda não tem condições de dar. Olha só, a vida não exige das pessoas aquilo que ela não tem condição de dar. É isso mesmo, né? A minha avó já dizia, né? Ela diz o seguinte, né, minha avó, né? Que você carrega o fardo que você consegue carregar. Então, ninguém carrega um fardo maior e nem menor. É o fardo que você consegue carregar. Isso é muito importante porque é o seguinte, né? Às vezes a gente reclama muito. Cara, não reclama. Se você está carregando esse fardo, se você está passando por uma situação, é porque você tem que passar por isso. E o mais importante de tudo, você está preparado para passar por essa situação.
Das situações ruins, você pode ter certeza que você cresce e lá na frente você fica muito maior. Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010, também realizo prova de concurso, eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90, cara. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.